É verdade. Só o verdadeiro Jesus sabe onde é a morada da luz. Por isso ele é o caminho que nos leva de volta à fonte criadora, dizendo: ninguém vai à Mãe a não ser por mim. Pois só por meio dele seremos redimidos do poder da morte, mediante o conhecimento nos trazido por intermédio da poderosa Mãe, a qual tudo pode em nosso favor. Por isso está escrito que a redenção da nossa alma é caríssima, pois, para continuarmos a viver perpetuamente sem descer a cova, Jesus teve que renunciar até a própria vida, pois, embora ele não tenha sido enviado para morrer por ninguém, ele decidiu fazer tudo o que preciso for em prol de todos, até mesmo de dar a sua própria vida se preciso for, fazendo o possível e o impossível, tão somente para nos ver felizes outra vez, como no jardim do Éden. Por isso está escrito que nessa época ele era nascido, pois estava ele com todos os que a Mãe trouxe à existência naquela época. E assim está escrito: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a deusa o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Salmos 49, 7 a 9. É verdade. Se fosse uma outra pessoa, já teria cessado a tentativa para sempre. E todos nós continuaríamos a morrer eternamente. Mas graças ao amor de Jesus, o qual tem se tornado grande em favor de todos os pecadores, nós temos a oportunidade de vivermos eternamente. Por isso Jesus tem sido aperfeiçoado, se tornando o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Pois os que andam conforme as suas instruções, trazidas por meio da Mãe Criadora, com certeza não descerão mais a cova, mas tragarão a morte pela vitória. E o maior desejo de Jesus é nos ver livres de toda a escravidão que há no mundo, pois sem ter total liberdade, não há como ser feliz. E se você ainda não sabe, como muitos já estão sabendo, quem de fato é Adão, prepare o seu coração, pois ele, Jesus, foi o próprio Adão, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pois por meio dele entrou o pecado no mundo, trazendo ruínas e morte eterna, e por meio dele mesmo, que não cessou a tentativa de em tudo ser um vencedor, tendo uma vida transformada, veio a salvação e vida eterna para todos. Por isso está escrito em 1 Coríntios 15, 22, que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, todos os que continuarem na vida de pecado como viveu Adão no passado, vão continuar passando pela morte. Mas os que seguirem os exemplos de Jesus o Cristo serão vivificados, isto é, não passarão mais pela morte. Veja bem, com toda a clareza, que Adão e Jesus é de fato a mesma pessoa, sendo o primogênito da deusa, a Criadora. Quem tem ouvidos, ouçam e entendam o que o Espírito da deusa diz às igrejas. E assim está escrito, referente a Jesus, o Filho da deusa, sendo ele o mesmo Adão, o primogênito da deusa mãe.
em Colossenses 1,15. Este é a imagem da deusa invisível, o primogênito de toda a criação humana, isto é, o primeiro a ser chamado à existência. Estas coisas diz o princípio da criação da deusa, isto é, assim diz Jesus: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com minha mãe no seu trono. Apocalipse 3, 14 e 21. É verdade, Jesus é o primogênito da deusa, a nossa eterna Criadora, por ser ele o primeiro homem a ser chamado à existência, o qual recebeu o nome de Adão, sendo ele o princípio da criação humana. E está escrito que Adão prefigurava aquele que havia de vir, a saber, Jesus o Cristo, assim como está escrito. Entretanto, reinou a morte desde Adão, até mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Romanos 5,14. Com toda certeza, Adão prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, ele representava de antemão Jesus, o qual viria futuramente, sendo ele o próprio Adão, transformado em um novo homem. Pois por meio dele entrou o pecado no mundo, e por meio dele mesmo veio a salvação para todos, por meio do Evangelho do reino da Deusa Mãe. Pois, como já foi dito, verdade é, só Jesus poderia realizar o propósito da deusa aqui na terra. E isto porque foi ele quem trouxe o pecado no mundo, e só ele, através do amor, poderia mudar tudo o que de mal se fez, trazendo ao mundo a verdadeira paz e unindo todos outra vez. E quer acreditem ou não, Jesus, o enviado da deusa, foi o próprio Adão, e a mãe de Jesus, sendo Maria de Nazaré, a qual tem sido pela maioria desprezada, sempre representou e continua representando a mãe das nações e criadora do universo aqui na terra. E tem mais, esta mesma Maria de Nazaré foi a própria Eva, mulher de Adão, isto é, Adão e Eva, que no início da criação foram marido e mulher, há 2000 anos atrás, vieram como mãe e filho, pois a deusa e mãe os enviou de volta à terra, com o propósito de, por intermédio deles, salvar a humanidade, mediante o Evangelho da verdade. E como está escrito, verdade é, depois de tudo cumprido, a mãe voltará e reedificará o tabernáculo de Davi, restaurando-o de todas as suas ruínas, para que os demais homens busquem a sua presença. E com toda certeza, este dia está mais próximo do que se esperam. E assim está escrito em Atos 15, 16 e 17. Cumprida estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem a Senhora, e também todos os gentios, sobre os quais tem invocado o meu nome, sendo eles os católicos. Diz a Senhora, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono da Senhora. Nela se reunirão todas as nações em nome da Senhora, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Jeremias 3, 17. É verdade, e estas palavras ditas acima, em parte já se cumprem,
E depois que o tabernáculo de Davi for levantado, todas as nações se renderão aos pés da Senhora e o servirão de comum acordo, pois verão que só nela há saída para toda a nossa vida. Pois o tempo da deusa estabelecer o seu tabernáculo com o homem aqui na terra é chegado. E bem-aventurado serão todos os que desde agora já se colocam ao seu dispor, andando no caminho da retidão, através do verdadeiro amor. Pois com toda certeza a Senhora está à procura dos que andam com fidelidade, tanto para com a deusa como para com o seu próximo, fiel em tudo, como também a todos. Pois assim diz a Senhora: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que andam em reto caminho, esse me servirá. Salmos 101, 6.